noite, meus amigos, boa noite, alunos, beleza? Tudo bem? Olha só, primeiramente eu queria desejar a todos, né, uma boa saúde nesse período de quarentena, desejar que todos estejam se cuidando. O meu objetivo aqui hoje é passar para vocês, né, até para que a gente não perca essa rotina nossa de estudos, a gente continuar da matéria onde nós paramos da última aula. Tá? Esse primeiro momento eu vou passar para vocês, né? Eu vou dividir, até para vocês entenderem, eu vou dividir para vocês em pequenos vídeos as nossas matérias, até para não ficar cansativo para cada um de vocês, né? Eu sei que acaba que a gente conseguir outros afazeres nesse momento, então eu vou dividir por blocos as nossas matérias. Na nossa última aula a gente estava falando sobre regime de bens. Nós estávamos falando sobre o regime da comunhão parcial de bens. Então, só para relembrar, que o regime da comunhão parcial de bens é aquele regime em que os bens são divididos principalmente pelo momento do casamento. Então, nós temos os bens anteriores ao casamento e os bens posteriores ao casamento. Os bens anteriores ao casamento são os bens chamados de bens particulares. E os bens posteriores ao casamento são aqueles chamados bens comuns, ou também por alguns chamados de aquestos, que são os bens adquiridos após o início do relacionamento conjugal, após o início do vínculo. Tá? O que acontece? Nós já falamos aqui sobre algumas questões que tratam exatamente desse momento que se inicia com o casamento. Então, após o casamento, com o regime de comunhão parcial de bens, nós passamos por uma situação de comunhão patrimonial. A comunhão patrimonial, conforme a gente colocou até lá nos nossos slides, né, existe a questão toda de que o patrimônio do casal ele é um patrimônio em conjunto. Então, os cônjuges são donos de 100% dos seus bens. Tanto homem quanto mulher, o casal que eu digo, né? Tanto um quanto o outro, são donos de 100% de seus bens. Não há essa divisão de cotas dentro do patrimônio comum do casal. Então, 100% é do marido, 100% é da esposa. Tá? A grande questão é o seguinte, que isso vai permanecer durante a sociedade conjugal. Enquanto a sociedade conjugal estiver vigente, haverá a comunhão de bens. Tá? E isso envolve tanto as questões patrimoniais quanto as questões extrapatrimoniais. Então, existe uma comunhão plena de vida, como a gente já falou. Tá? Então, tanto as questões patrimoniais quanto as extrapatrimoniais, todas envolvem um só objetivo. E uma grande questão que trata da comunhão de bens é a questão da inalienabilidade. Não há possibilidade de um cônjuge alienar ao outro nenhuma parte de seu patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio é comum. Diferente da situação em que quando há um condomínio, né? O condomínio ou quando há o fim do relacionamento conjugal e que eles passam, naquilo que for comum, passam uma condição de condôminos, né? Então, neste caso, o condomínio haveria uma fração de bens para cada um dos condôminos. Isso acontece no caso da comunhão parcial de bens, quando existe exatamente o fim do relacionamento conjugal com o divórcio. A gente não vai entrar na questão do direito sucessório, até porque aí a gente teria que ver aí as questões que envolvem a transferência patrimonial para os sucessores. A gente fala só a questão do fim do relacionamento conjugal com o divórcio, ok? Então, neste caso, seriam as questões que tratam apenas de um fim, né, a questão do fim do relacionamento, e neste caso, com a partilha de bens, você deixa de existir a situação de condomínio, de comunhão, para viver uma situação de condomínio. Tá? Inclusive aí entra aquelas questões da possibilidade de alienação judicial dos bens caso um dos condôminos não queira adquirir a parte do outro ou não permita que haja a venda particular. Pode ser até necessário a propositura de uma ação judicial para a extinção de condomínio e alienação dos bens judiciais. Ok? O que acontece? Apesar de a gente falar de comunhão de bens, existem bens dentro do condomínio, dentro da comunhão de bens, que não são incluídos dentro dessa comunhão.
Então a gente coloca isso lá, né, o código traz, lá no artigo 1659 do Código Civil, ele fala: excluem-se da comunhão, né, os seguintes bens: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação, sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, o que acontece? O inciso 1 do 1659, ele traz exatamente a regra que muita gente te questiona acerca do direito patrimonial particular dos bens relativos ao direito sucessório. As dúvidas pairam mais sobre as questões do direito sucessório, né, porque é o mais comum de acontecer, do que, na verdade, em relação aos bens doados ou aqueles subrogados em seu lugar. Então, esses bens, na verdade, eles continuam sendo bens particulares. Então, por mais que a doação, por mais que a sucessão ocorra após o início do relacionamento conjugal, né, são bens particulares. Então, não entrará dentro da comunhão de bens, ok? E qual que é a grande questão aqui? Aqueles que são subrogados em seu lugar. Ou seja, a alienação de um bem particular com a aquisição de um novo bem, né, com o fruto da alienação do primeiro bem, você adquire um novo bem, esse bem não perde a sua qualidade de bem particular. A grande questão é a prova da subrogação. Né? Por quê? Porque se houver a grande questão é a prova de que esse patrimônio alienado foi utilizado para a aquisição de um novo bem. Porque é muito comum um casal, por exemplo, eu tenho um bem particular, um carro, por exemplo, faço a venda do carro e deixo o dinheiro lá depositado na conta corrente do casal, na conta poupança, e passa-se meses e meses e meses. Depois eu vou adquirir um novo bem, um novo carro, por exemplo. Então aí sim que vai ocorrer essa confusão patrimonial. Então a grande questão é o quê? Para aqueles que querem se precaver, inclusive pela questão disposta no inciso 1 do 1659, exatamente utilizar de prova documental para poder fazer essa subrogação, ou seja, uma escritura pública de compra e venda, para que seja realizado posteriormente uma aquisição de um novo bem, e lá vai constar de onde saiu, proveio, né, aquele dinheiro, aqueles valores para a aquisição de um novo bem. Ok? O inciso 2 fala: os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges e subrogação aos bens particulares. Exatamente, o inciso 2 fala dos valores, do dinheiro, porque você pode utilizar um bem para subrogar por outro ou o fruto da venda para subrogar por outro. Ok? Então entraria também no inciso 2. O inciso 3 fala as obrigações anteriores ao casamento. As obrigações anteriores são as dívidas anteriores ao casamento. Observação que aquelas que dizem respeito ao casamento, como por exemplo, relacionados à festa, aquisição de bens para a utilização dentro da lar conjugal, isso aí não, isso aí é dívida comum do casal. Só que aqueles que dizem respeito a dívidas anteriores, a aquisições anteriores, isso aí continua sendo bem particular. Tá? As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão e proveito do casal. Aqui aquela questão toda é relacionado a atos ilícitos. O que seriam esses atos ilícitos? Seria exatamente o cometimento de um ato indevido, de um ato que, por exemplo, a gente poderia configurar como uma atividade criminal. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa ela furtou um dinheiro, furtou uma quantia em valor, e ela pega aquele dinheiro para colocar dentro da casa para aquisição de bens, para a utilização do casal, neste caso, então, ambos responderiam pelos valores, né? Não só o homem, mas por quê? Porque o bem veio em proveito do casal. Então, neste caso, os dois responderiam pelos valores, não pela atividade criminal, que a atividade criminal não entra aqui, né? Que aí, no caso, discutiria lá a questão da autoria e materialidade do crime, mas sim o proveito econômico. E se o proveito econômico foi em favor do casal, aí neste caso os dois responderiam. Tá? Os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, inciso 5 do 1659, muito importante aqui, por quê? Porque aquilo que você utiliza como as suas coisas pessoais, como roupas, relógio, escova de dente, livros que você utiliza como seus pessoais, isso todos, né, e também aqueles relacionados à sua atividade profissional, esses também
são bens particulares, por mais que foram adquiridos após o início do casamento. Então, isso é tido como bem particular. Claro que num exemplo em que o casal, nós temos dentro de uma entidade familiar duas pessoas que exercem a mesma atividade profissional, aí é outra questão, por quê? Se você tem um casal que ambos são advogados, que possuem uma biblioteca, a gente não pode falar que isso seria bem particular de cada um, porque são utilizados para sua atividade profissional, sendo que a atividade profissional é a mesma. Então, neste caso, haveria necessidade da partilha dos bens, que seriam os livros, né, as coisas relacionadas que estão lá dentro do escritório de advocacia do casal. Agora, se um é advogado e o outro é dentista, os bens são particulares, até porque cada um precisa exercer sua atividade profissional após o fim do relacionamento conjugal. Os proventos do trabalho pessoal de cada um, ou seja, salário, não é partilhável. É muito difícil entender isso em alguns casos, né? Por quê? Porque entende-se, a gente brinca muito que o dinheiro da mulher é da mulher e o dinheiro do homem é da família, né? Lógico que é uma brincadeira, mas por quê? Porque é importante saber que ambos devem, em comum acordo, dispor de valores em proveito da família. Claro que isso aí, dentro do princípio da liberdade familiar, cada um vai decidir, né, o que é melhor para a sua família. A grande questão é que não há possibilidade de partilha posterior. Se há o fim do relacionamento conjugal, os valores pertencentes à atividade profissional de cada um pertencem a cada um. Então isso quer dizer que não pode ser objeto de partilha. Não tem nada a ver com a questão de obrigação de alimentos, que podem ser fixados. Tá? As pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes, a mesma coisa, diz respeito à verba, né, remuneratória. Então essas verbas remuneratórias também não podem ser partilhadas. Agora, importante o 1660, que aí ele fala dos bens que entram na comunhão. Tá? E entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Olha que questão importante. Os bens recebidos a título oneroso. A onerosidade diz respeito exatamente à questão da aquisição. Bens recebidos a título gratuito, aí entra em doação ou entra em herança. Tá? Então aqui nós trabalhamos apenas com os recebidos a título oneroso. Claro, o mesmo artigo, no inciso 3, ele fala: os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Tudo bem, aí em favor de ambos. Então, neste caso, haveria comunhão. Tá? Então, voltando ao inciso 1, aquilo que é adquirido onerosamente pelo casal, por mais que esteja apenas em nome de um, a ambos pertence. Inclusive, quando você pega um exemplo de uma aquisição de um bem imóvel, vai constar lá no registro de imóveis o seguinte: fulano de tal, casado com fulano de tal, sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, ou seja, não importa não importa o fato de não estar devidamente registrado em nome de ambos. Só o fato de constar como casado, naquele momento, entende-se que a propriedade é conjunta. Então, não há qualquer discussão quanto a isso. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Isso aqui é o famoso ganhar na Mega Sena, né? Fato eventual, fato que não houve concorrência para a atividade profissional, para o trabalho, né? Então seria exatamente aqueles ganhos esporádicos, como por exemplo você ganhar na Mega Sena, tá? O ganho na Mega Sena, se neste momento as pessoas estiverem casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, também neste caso haverá aí a comunhão de bens, tá? Entra dentro da comunhão. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Olha só que interessante. As benfeitorias nos bens particulares. Claro, se eu tenho um imóvel e ele é avaliado hoje em R$ 200.000 e esse imóvel eu faço várias alterações, melhorias na constância do casamento, claro que eu não posso receber o fruto, né, desse ganho patrimonial sem concorrência do meu cônjuge. Então, consequentemente, ambos devem ter proveito quanto a isso. A grande questão que a gente sempre fala em direito é a prova de que houve realmente
a melhoria daquele imóvel. Por quê? Porque quando você vai se casar, por isso que a gente sempre fala da importância do pacto antinupcial, eu brinco muito com isso, até mesmo nas questões extrapatrimoniais, para a organização, né, do convívio do casal, no dia a dia e tal. A grande questão é você comprovar no início do relacionamento conjugal qual era a qualidade desse bem, o que existia nesse bem imóvel. Porque se você for no registro de imóveis, normalmente não vai constar lá é, a efetividade, o que realmente aquele bem possui de qualidade, de melhorias, né? Por quê? Porque você vai renovando mês a mês, ano a ano, e aí você adquire um imóvel, tá lá o imóvel, aí você se casa e constrói piscina, área de lazer, faz melhorias no imóvel, ou seja, um imóvel que valia na época do casamento R$ 200 mil, hoje ele vale 400 mil. E aí, como é que você, ao final do casamento, comprova que houve a melhoria daquele imóvel? A grande questão é essa, ou seja, no pacto antinupcial, os cônjuges vão colocar lá toda a qualificação relacionada ao imóvel, sua avaliação, para que depois haja prova do que foi alterado. Ou seja, não existia piscina, agora existe piscina. Então, relacionado à piscina, qual foi a avaliação dada, né, pelo avaliador que seja judicial, que acresceu ao imóvel? Ah, não existia uma varanda naquele imóvel, agora existe uma varanda. Aquele imóvel foi feita a troca do telhado, aquele imóvel não tinha garagem coberta, agora tem, ou seja, aquele imóvel teve várias melhorias e, consequentemente, o valor dele aumentou. Então, no final do relacionamento conjugal, o cônjuge teria direito à meação relativa àquilo que houve de melhora no imóvel. Então, se o imóvel valia 200 mil, continua 200 mil dentro dos bens particulares, e nos outros 200 mil, ele vai ter direito à meação, ou seja, 100 mil para um, 100 mil para o outro. A grande questão é essa. E o inciso 5 do 1660 fala: os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Aí nós vemos duas importantes questões. Primeiro, os frutos dos bens particulares, os aluguéis, né? Os aluguéis eles entram na partilha de bens. Os aluguéis pertencem ao casal. Então, os frutos dos bens particulares, então aquilo que o bem particular ele traz de fruto pertence a ambos os cônjuges, tá? E outra questão interessante, os pendentes. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem uma região cafeeira. Então, é muito comum, por exemplo, no fim de um relacionamento conjugal, você pegar uma época igual agora, que vai sair a safra de café, né? O pessoal vai começar a colheita. E aí, o cônjuge, ele tem direito à safra? Ele tem direito a uma parte da safra? Sim, por quê? Porque os frutos estão pendentes. A colheita será realizada posteriormente, mas o trabalho foi feito todo durante a constância do casamento. Então, as despesas, aquilo que foi gasto para poder incrementar o bem particular, vai ser colhido posteriormente. Então, neste caso, também entraria, né, dentro do regime, dentro da partilha de bens. Ok? Este foi o nosso regime de comunhão parcial de bens. Tá? Eu vou passar agora para o segundo regime, tá? Que é o regime da comunhão universal de bens. Ok? O regime da comunhão universal de bens é um regime muito simples, hoje pouco utilizado na prática. Por quê? Porque nós temos hoje um imenso número de divórcios, né, de relacionamentos conjugais que são desfeitos, né, e então acaba que não é um regime muito usual. A primeira observação: para se ter regime de comunhão universal de bens, é indispensável o pacto antinupcial. Sem pacto antinupcial não há regime de comunhão universal de bens. Como eu já disse em aulas anteriores, até 1977 não havia divórcio no Brasil, então se aplicava o regime da comunhão universal de bens. Posterior a 1977, né, passou a termos como regra o regime da comunhão parcial de bens. Então, se porventura existir alguém que casou-se posteriormente e lá consta comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens ou comunhão de bens, que era o mais comum, se não houver pacto antinupcial, esse regime, né, ele não será aplicado a comunhão parcial de bens.
tá? Então, o que acontece? O regime da comunhão universal de bens é aquele regime em que haverá comunicação dos bens anteriores ao casamento e aos posteriores ao casamento. Então, nós temos uma efetiva comunhão de todos os bens, né? O artigo 1667 ele fala: o regime de comunhão universal importa comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte, tá? E o artigo fala: inciso 1, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade ou subrogados em seu lugar. O que é cláusula de incomunicabilidade? Quando alguém vai dispor de seus bens, né, de livre disposição, como no caso de doação ou por meio de testamento, há a possibilidade, por lei, dele lançar as chamadas cláusulas restritivas de direito, que seriam as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, né? Na verdade, dentre elas, a cláusula de inalienabilidade seria a mais, vamos dizer assim, a mais completa, porque ela importa também a existência das duas. Se eu falo que ele é inalienável, consequentemente ele é impenhorável e incomunicável. Se eu quero doar para o meu filho um determinado bem e lançar a cláusula de incomunicabilidade, né, então, neste caso, mesmo que ele se case com o regime da comunhão universal de bens, não haverá comunicação desses bens, tá? Então, é importante que, neste caso, tanto esse bem quanto aquele subrogado em seu lugar, não haverá comunicação dentro do regime de comunhão universal de bens. O inciso 2 fala: os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. A substituição fideicomisso, né, que é chamado substituição fideicomisso, na verdade existe aí a chamada propriedade resolúvel do fideicomisso, tá? Então, o fideicomisso ele recebe o bem como a cláusula suspensiva, que normalmente é a sua morte, né, mas pode haver um termo determinado, né, pelo próprio doador ou testador, e neste caso, né, no caso do testador, e neste caso, quando implementar essa cláusula suspensiva, esse bem vai passar para o fideicomissário, que seria um terceiro. Por isso, por se tratar de bem de propriedade resolúvel, não haverá comunicação, porque em algum momento ele vai deixar de ser dono desse bem, tá? Então é por isso que não há comunicação, porque a sua propriedade é resolúvel. Então, ocorreu, o testador fez o testamento com cláusula de fideicomisso. Na hora que ele faleceu, transmite-se ao fideicomisso, esse fideicomisso terá a propriedade resolúvel e no momento que implementar a condição, né, se ele for casado pelo regime de comunhão universal de bens, implementou a condição, esse patrimônio vai passar para um terceiro, que é o fideicomissário. Então, consequentemente, o seu cônjuge não vai receber esse patrimônio. Por isso que, neste caso, a lei já determina no inciso 2 do 1668 que não haverá comunicação. O inciso 3 fala: as dívidas anteriores ao casamento, salvo se proverierem de despesas com seus apressos ou reverterem em proveito comum. Né? Olha só que interessante, as dívidas não se comunicarão, tá? Com exceção daquelas em proveito do próprio casal com os apressos, né? Ou seja, com as coisas relacionadas ao próprio casamento. Tá? Então, neste caso, o código é bem claro a dizer que aquilo que é relacionado aos preparativos do casamento não entra na comunhão de bens. Inciso 4 fala as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Um artigo interessante que a gente fala o seguinte, que o código, né, a gente sabe que o código ele foi escrito na década de 1970. Então, hoje não é comum mais doações antinupciais, né? Podem existir? Pode, inclusive está ali, né, determinado no código a sua disciplina. Porém, a questão toda é o seguinte: se houver essa doação com cláusula de incomunicabilidade, porque lembre-se que a comunhão só vai existir após o casamento, então antes do casamento os bens ainda são particulares, e se essa doação foi feita com cláusula de incomunicabilidade, casou-se, regime de comunhão universal de bens, os bens que possuem cláusula de incomunicabilidade não se comunicarão. Então é muito simples, tá? E traz ainda o inciso 5, que fala os bens referidos no inciso 5 a 7 do 1659, que são os bens de uso particular, os bens relacionados à atividade profissional. Ok? O 1669, ele fala a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente
não se estende aos frutos quando se perceberem ou vençam durante o casamento. Mesma coisa porque os frutos vão entrar dentro da comunhão de bens, como ocorre na comunhão parcial de bens. Tá? Então, olha só, relacionado ao regime de comunhão universal de bens e o regime de comunhão parcial de bens, eu acho que era isso que eu tinha para falar, tá? Nós vamos tratar hoje somente desses dois regimes de bens. Amanhã eu volto com o regime de participação final dos aquestos e o regime de separação absoluta e o separação convencional de bens, ok? Peço a vocês que qualquer dúvida que tenham, podem encaminhar para mim perguntas que eu estarei respondendo antes, né, do início do próximo vídeo, né? Já responderei no próximo vídeo. E foi um prazer e que Deus abençoe a todos.